que é ser um pai ou uma mãe responsivo. Essa semana eu tô fazendo, são 15 minutos de live, né? Todos os dias, serão 30 dias. Essa semana eu tô falando sobre os estilos parentais. Já falei sobre autoritarismo, permissividade, na quarta teve a quarta com a CNV e hoje o assunto vai ser pais. Algumas linhas falam como pais participativos, pais conscientes. Ah, que bom, Sibeli, você também, viu? Você também inspira. Estamos aqui nesse caminhar, não é mesmo? Nesse caminhar para a gente desconstruir, ajudar aos pais serem mais responsivos, a entender exatamente essa necessidade que as crianças têm, que a gente precisa atender. Então, o pai responsivo, a mãe responsiva, nada mais é do que nós atendermos as necessidades das crianças. E aí é uma confusão um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala em atender as necessidades das crianças, alguns pais, eles entendem que tem que atender todos os desejos da criança, tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que ela precisa, né? Assim, precisa de imediatismo ali. Ah, eu quero um doce, eu quero um brinquedo, eu quero isso. E aí eu falei até na aula sobre permissividade, sobre isso, que atrás de todo o desejo da criança existe uma necessidade. Oi, Elane. Todo mundo estudando aqui, todo mundo que está aqui já estuda sobre o tema. Então, a gente tem que olhar atrás, né? O que tem ali na frente desse desejo? Atrás, né, tem esse desejo aqui na frente, atrás desse desejo existe uma necessidade e é para ela que a gente tem que olhar. E é para ela que os pais responsivos, eles olham. Eles estão ali passando por cima de algumas situações do dia a dia para atender a necessidade da criança. Às vezes abre mão por alguns momentos das suas próprias necessidades e é muito importante a gente entender que abrir momentaneamente não é, e aqui tem um pouquinho da referência do apego seguro, e hoje eu não vou falar diretamente do apego seguro, minha luz está falhando aqui, mas a gente pensa que atender as necessidades da criança e abrir mão da necessidade ali do adulto, da mãe principalmente, é um autoflagelo. É essa mãe se abandonar, é essa mãe se deixar, e não é sobre isso, não é esse olhar, não é essa questão que a mãe vai deixar de se cuidar, a mãe vai deixar de fazer algo por ela. Ela também faz por ela. Por isso que é importante quando a gente fala sobre rede de apoio, sobre o autoconhecimento, sobre estudar aquilo que mexe com essa mãe, sobre a sua própria infância, trazer essas referências, buscar essas referências daquilo que ela vivenciou. Porque assim como também já fiz aula ali de fusão emocional, a mãe, ela tem essa questão de tudo que ela está olhando ali na maternidade, vem para ela, né, em forma de sombra. Tudo que ela já vivenciou na própria infância dela tá ali escancarado, porque aciona muito o lado emocional, aciona muitas lembranças da infância dessa mãe. Então, muitas vezes para essa mãe é difícil, e até nos meus atendimentos eu falo que é uma briga de criança, né? Criança com criança. Tá travando? Parece que eu tô falando meio travado, tá meio mexendo assim, meio travadinho. Ou tô no movimento normal e tá travado só para mim. Me avise, por favor. Então, eu falo, né, que é uma briga de criança com criança, porque é difícil muitas vezes a gente olhar para aquela, né, para os nossos filhos, para essa criança, e a gente falar, eu vou atender essa necessidade. Não tá, né? Obrigada. Então é só para mim mesmo. A minha fala tá diferente do meu gesto aqui. Então, é muito difícil muitas vezes. Inconscientemente, a nossa criança interior aqui, ela dá um berro ali, ela faz uma birra dentro da gente e fala assim, como é que eu vou atender a necessidade dessa criança aqui? Primeiro que eu nem sei, muitas vezes, como eu atendo essa necessidade, porque eu não tenho essa referência dentro de mim. Eu não sei como eu atendo essa necessidade da criança. Eu não sei reconhecer isso. Aí vem, né, assistam as aulas sobre autoritarismo, sobre a permissividade, que vem essa questão social em cima, de que a mãe tem que ser muito rígida, que a mãe tem que ser muito firme ali com a criança. E aí ela fica naquela briga interna.
Eu não sei como faz isso, porque eu não tive também esse acolhimento. É difícil para mim olhar para isso. Muitas vezes, e até se a gente pega ali pelo apego seguro, evitativo, né? Vou falar isso da semana que vem dos tipos de apego seguro. Quando a gente tem uma relação lá na nossa infância de um apego seguro evitativo, o que acontece? Essa mãe, quando ela se torna mãe, além dessa pressão social, né, da família, que não pode pegar no colo, que não pode ter contato físico direto, que vai mimar essa criança, o que acontece? Ela, dentro dela, sente muita dificuldade em oferecer esse colo para a criança, em oferecer esse contato físico para a criança, porque ela não tem essa referência. Para ela, o contato físico muitas vezes foi de dor, foi de apanhar, foi de sofrer. Ela muitas vezes deve ter pedido, quando era um bebezinho ali, um colo para essa mãe através do choro, e ela não teve. Então, hoje, as memórias dessa mãe são muito fortes para ela atender essas necessidades da criança. E aí, eu vou fazer uma aula também sobre os papéis, que eu falo muito da importância da gente se colocar, acolher a nossa criança interior, abraçar essa nossa criança, falar para ela o quanto realmente é difícil, o quanto realmente a gente como adulta que sente que ela não teve as suas próprias necessidades atendidas, mas nos colocarmos num papel de adulto e talvez, talvez quase com certeza sim, essa posição de adulto ela também entre em uma confusão por uma questão social, por uma questão transgeracional, pelo autoritarismo, de que estar na posição de adulto com as crianças é mandar, é humilhar, é fazer com que a criança faça tudo que ela queira, né, que o adulto queira e não que a criança queira. Então, é uma questão assim, a gente tem que se colocar numa posição de adulto, mas esse adulto empático, esse adulto acolhedor, esse adulto que olha para aquela criança e fala assim, ela só tem a mim. Isso vai doer dentro de mim. Isso muitas vezes dói, muitas vezes é difícil. Mas essa criança aqui depende de mim, exclusivamente de mim, para ser atendida nas suas necessidades. E quais são essas necessidades que uma criança precisa? Olhando pelo olhar, né, assim, do apego seguro, nós temos 4 principais condições de atender as necessidades ali da criança, que é a proximidade, que é a previsibilidade, que é mais um estado emocional do próprio pai e da própria mãe, a proteção e o play, que é brincar, promover a brincadeira ali para a criança, não é? Então aí entra uma questão de que eu não vou deixar essa criança só ali na televisão, ou parado, ou sem fazer nada, o tempo que essa criança quer. Imagina assim, aí entra um pouquinho da permissividade aqui também, só para ir comparando as situações, tá? A criança fala, eu quero no tablet ali. E aí eu, como adulto aqui, vivenciando um padrão, um estilo parental de permissividade, o que eu faço para essa criança? Se eu não der o tablet para essa criança, eu vou ter que sentar, eu vou ter que brincar, vou ter que dar atenção para ela. Toma o tablet, fica aqui para você. Quando nós assumimos esse papel responsivo, participativo, democrático, aí entram algumas linhas, né, que usam as terminologias de forma diferente, conscientes, pais conscientes, o que a gente faz nessa posição de adulto aqui? Peraí. O que está atrás desse desejo? Lembra que eu falei ali no começo? O que está por trás desse desejo do tablet? Será que é o play ali de diversão? Será que essa criança está precisando se divertir? Será que essa criança está precisando um pouquinho de atenção? Então é minha responsabilidade como adulto promover isso para a criança. Mas eu não posso, eu estou trabalhando, eu estou fazendo um monte de coisa, é impossível promover todas as necessidades da criança. Aí entra no estudo, né? O pai e a mãe responsiva, ela precisa estudar mesmo, gente. Não dá pra gente sair de um padrão negligente, que vai ser a aula de amanhã, ou permissiva,
ou autoritária, simplesmente, eu vou fazer e pronto. Não, é um autoconhecimento muito grande. A gente precisa estudar sobre inteligência emocional, sobre, não só sobre as emoções, porque estudar só sobre as emoções, não é exatamente estudar sobre a inteligência emocional. Estudar um pouquinho sobre conflitos, eu falo muito da comunicação não violenta, eu e a Thaís até de quarta a gente traz sobre isso. Entender que nesse momento que a criança quer o tablet, só que eu paro e falo, bom, eu preciso atender a necessidade aqui dessa criança, que provavelmente é de ou brincadeira ou de atenção. Vai ser um conflito, vai existir um conflito nesse momento. E conflito não é ruim. Os pais, eles tentam evitar os conflitos permissivos. Deixa que eu dar esse tablet para eu ficar quietinha, né? Para eu não ter esse conflito aqui com essa criança. Para eu não ter que olhar para as necessidades dela e para a minha própria dor. O pai autoritário, a mãe autoritária fala, que tablet, nada, vai fazer outra coisa, não tem que querer nada disso. E requer muito de nós, né, Dani? Muito, Cibele, muito, muito, muito. Principalmente emocionalmente, porque não tivemos nada disso. Exatamente. A questão, por isso que eu falo que para ser um pai responsivo, uma mãe responsiva, eu tenho falado até de pais ultimamente, porque nos meus atendimentos de sono e de orientação familiar tem vindo os pais, então eu tenho falado um pouquinho pais também, né? Apesar de que aqui 90% são mães. Então, para sermos responsivos, democráticos, participativos e olharmos para a criança, a gente precisa se aprofundar, porque a gente não teve, nós não temos nem na nossa memória, a nossa criança interior não tem registro nenhum sobre isso. Ela tem registro do quê? De quando eu precisava de alguma coisa, ou era negligenciado, ou eu era humilhado, não recebia, não tem que querer nada, ou os pais, né, autoritários. Então é muito difícil pra gente, mas não tem outro caminho, não tem mesmo, se a gente não parar para estudar. E estudar pode até ser que pais e mães consigam através de algumas lives, né? Nossa, caiu essa chavinha aqui em mim, eu vou partir para esse caminho. Ou então estudar mesmo de lives, ler livros. Cada um vai entender até onde consegue chegar sozinho, não é? Alguns conseguem chegar no limite, outros chegam em outros caminhos e chega um momento que sim, a gente precisa de uma orientação a mais para começar a entender mesmo um pouquinho mais profundo, olhar para as próprias feridas, olhar para aquilo que vivenciou e de onde vem essa dor. Para a gente conseguir se doar ali sem ter esse peso, né? Sem ter o autoflagelo, é entender assim, eu preciso estar inteira para olhar o meu filho, a minha filha. E o que eu falo não é estar inteira assim, sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo, mas é entendendo. Ora eu vou estar com raiva, ora eu vou estar angustiada, eu vou estar preocupada, mas isso é meu, eu não vou. Então eu tô cansada, eu tô muito cansada, eu tô esgotada. Falando do sono, né, Cibele? Eu tô muito esgotada. Meu Deus, essa criança ainda quer ficar aqui comigo um pouquinho, ou essa criança já quer acordar e eu quero dormir, eu tô esgotada. Mas aí a gente tem que voltar, sabe? É um estalo assim, opa, e várias vezes por dia eu também faço isso. Às vezes eu não quero, eu falo, nossa, até preguiça mesmo, eu tenho que... Aí eu falo, não, mas é o meu papel aqui com elas. Eu estou ajudando lado a lado ali na construção de um ser. O que eu quero para elas, o que eu desejo para elas. E aí não é o meu querer de eu quero que ela faça isso ou aquilo, mas que ela se desenvolva emocionalmente, né? Que ela se desenvolva sabendo lidar com os conflitos, como eu estava falando até dos conflitos ali, o tablet na situação é um conflito e eu tenho que saber, não, eu tenho que lidar com esse conflito. Como que eu vou ensinar para minha criança a lidar com o conflito se eu mesma estou fugindo desse conflito? Se a briga é que a minha própria criança interior querendo, eu não quero isso, eu não quero lidar com essa situação. Eu não tenho consciência sobre isso, eu não tenho lógica, eu não tenho nenhum raciocínio sobre isso. O meu sistema emocional, meu sistema límbico, o que ele tem de registro apenas que é muito difícil isso, que é doloroso, que gera dor, que gera raiva, mas eu não sei lidar com essa situação. Então, o pai responsivo, a mãe responsiva, ele precisa ter essa empatia, ele precisa compreender, estar disposto e entender, como eu estava falando também, não é estar sorrindo o tempo todo, mas entender que as emoções estão ali, que vão acontecer as frustrações com a gente como adulto, assim como acontece com o filho e com a filha.
vai entender que naquele momento a criança precisa de mim e eu vou atender. Muitas vezes eu tenho que deixar um pouquinho ou o trabalho de lado, ou o meu lazer de lado, ou eu vou deixar o meu descanso de lado momentaneamente. Não é que a gente, que eu estava falando do autoflagelo, não é que eu vou me abandonar para exclusivamente atender as crianças. E isso é algo que acontece muito com os pais. Eles acreditam que atender ali as necessidades da criança, eu só tenho que atender. Tem hora que gera um esgotamento físico e emocional nessa mãe. Então ela tem que parar, ter o autoconhecimento. E agora, ó, eu vou me preencher do meu próprio potinho de amor. É uma mãe que ela sabe dos seus próprios limites. Ela sabe até onde ela consegue, ela sabe até onde não consegue. Quanto mais ela ensina esses limites internos, de respeito interno, então até aqui eu aguento esse cansaço, até aqui o sono dá, até aqui eu não vou explodir. Eu falo que a gente tem que, né, na inteligência emocional, aprender a agir antes de chegar à raiva. Porque a raiva, ela a gente não tem controle, né? As emoções, elas chegam aqui no corpo, ela não tem controle. Então a gente precisa lidar antes. Então quando a gente começa a perceber que vai ter uma explosão emocional nossa como adulto, opa, agora é hora de eu parar. Aqui é o meu limite, esse é o meu limite. E verbalizar isso para a criança. É assim que a gente ensina inteligência emocional para as crianças, mostrando para elas, olha, nesse momento para mim não dá. Não tô conseguindo mais, tá difícil. Ah, mas se é um bebezinho, como é que a gente faz isso? Se o bebezinho tá chorando e ele não consegue, você não consegue deixar ele, não tem ninguém para te ajudar, né? Para te ajudar a respirar, a te ajudar a se acalmar naquele momento. A gente não vai largar um bebezinho chorando para se acolher. Não tem como, porque aí a gente tá não atendendo aquela necessidade ali naquele momento da criança, mas a gente vai ter mecanismos. Então, eu vou respirar, eu vou pensar, é meu papel aqui de adulto acolher essa criança, ela não sabe verbalizar o que ela está precisando. Eu preciso atender a necessidade dessa criança, eu preciso estar aqui, mesmo que por dentro não esteja inteira, mesmo que por dentro esteja difícil estar ali. E pode até verbalizar para a criança, tá difícil, eu não estou entendendo o que você quer comunicar para mim, mas eu estou aqui. Sabe? É ter empatia ali pela criança. Olha, eu estou aqui. Aqui dentro também tá difícil, mas eu estou aqui. Esse é o pai, essa é a mãe responsiva. Ela atende, ela olha, ela compreende, ela respeita essa necessidade da criança. Ela respeita a necessidade da criança de dormir. Então, tá difícil para você dormir? Espera aí que eu vou te ajudar. Você acordou na madrugada? Vem aqui que eu vou te ajudar. O que você está precisando? Mesmo que essa criança não fale, mas mentalmente essa mãe faz esse trabalho. Eu lembrei de uma situação que eu vivenciei. A Maria Antonella sempre, a Isa, eu tive muitas questões com o sono dela, aí eu fui estudar e a Maria Antonella já estava bem estudada ali. Ela dormiu muito bem até o 6º mês, praticamente não acordava, e aí depois ela começou a acordar um pouquinho mais. Eu lembro muito bem de um dia que eu acordei na madrugada para amamentá-la. E aí eu sentei ali na poltrona com ela no quarto. Ai, eu respirei e falei, ai, nossa, não acredito, que sono, que eu tô, que cansaço. Aí me veio a vozinha assim, sabe? Mas você é a mãe dela. Ela só tem você. Se não é você aqui para alimentá-la, o que ela vai fazer? Veio essa vozinha aqui para mim. Eu nunca mais reclamei. Não reclamei mesmo, de verdade. Cansaço batia? Opa, mas espera aí. Sabe, mas de reclamar assim, de eu não quero, não. Nunca mais. É meu papel. É sair daquele papel de mãe e criança idealizada para mãe e para criança real. A gente entender que a criança numa certa fase da vida ela vai acordar e a gente está ali disponível, né? Disposta para ela. E não quer dizer que a gente está bem por dentro, mas a gente consegue respeitar e atender essa necessidade da criança. A gente consegue respeitar os limites internos dessa criança. A gente começa então numa introdução alimentar, ou uma criança que já é maior e vai comer, não forçar essa criança a comer, porque eu entendo, peraí, ela tem um limite dentro dela, não é o que eu quero, como isso é difícil para mim, mas eu estou respeitando essa criança, então eu tenho consciência de respeitar esse limite dessa criança.
A criança quer colocar a roupa que ela quer. E eu brigando com essa criança que ela tem que colocar a roupa que eu quero. Então, o pai responsivo é uma responsiva muito sair desse controle da criança fazer tudo aquilo que eu quero para satisfazer a minha necessidade. Aí a gente entra no autoritarismo e na permissividade escondida, né? Porque permissividade ali eu ainda estou atendendo a necessidade do adulto, mas é porque eu não quero olhar para a dor, para a minha própria dor. Então, eu vou ensinando isso para a criança, que eu respeito ela, eu preservo a autoestima dessa criança. Quando a gente fala do play, eu permito que essa criança explore o ambiente. Eu não fico tirando tudo do lugar, porque essa criança vai quebrar, essa criança vai mexer, isso aqui é meu, isso aqui não pode mexer. Não, né? O que é meu, o que eu não pode mexer, é o meu limite interno. Eu reconheço esse meu limite, mas eu não deixo em acesso para a criança, para não ter essa discussão. A minha criança interior brigar com essa criança que está aqui. Eu entendo que essa criança vai ter um bom tempo, vamos falar até os 26 anos de vida, mas ali quando criança ela vai demorar um bom tempo para ela saber lidar com as suas próprias emoções. Eu vou ensinar isso para ela. Eu vou ter essa capacidade de gerenciar as minhas emoções, e não é controlar, porque não é colocar embaixo do tapete, gerenciar as minhas emoções. Eu vou ensinando isso para a criança. Eu vou mostrando, né, permitindo que ela faça e que ela tenha a independência e a autonomia dela. Mas para isso eu tenho que compreender qual fase da criança que ela está. Eu tenho que compreender que ela não está fazendo isso para me provocar, que ela não está toda hora jogando a comida no chão para me provocar, mas é porque faz parte do desenvolvimento dela. Então é muito bonito ser mãe responsiva e não é 100%, eu até acho que engoli seco aqui, e não é que a gente vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Muitas vezes eu tenho os meus deslizes, só que aí eu falo que a gente deixar uma luzinha sempre aqui, ó, para despertar na nossa cabeça. A hora que a gente começar a perceber, lembra que eu falo que a gente agir antes da explosão, antes do brigar, antes do gritar, e a gente aqui, ó, vai falar, vem a vozinha, opa, o que você está fazendo aí? Não é? O que você está ensinando para sua criança nesse momento? Você está ensinando ela a falta de respeito, porque você não está respeitando, você está mostrando para ela que a gente não respeita o limite interno de ninguém. O que eu estou ensinando ali para essa criança? Algumas pessoas também imaginam que ser pai responsivo, mãe responsiva, não é dar limites para as crianças. Muitas vezes falam, eu não quero. Não, isso daí não é pra mim não, isso daí é deixar a criança fazer tudo. Não, não é deixar a criança fazer tudo. A gente sabe do nosso próprio limite interno, a gente sabe do limite, né, social até, a gente sabe do limite dentro de casa, só que a forma como a gente coloca isso para a criança é diferente. É com empatia, é com respeito, é com amor, é ouvindo por que aquela criança está querendo fazer aquilo. Porque atrás dessas ações, tirando, claro, uma criança está aprendendo a andar e derruba, ela está aprendendo a derrubar, né, ela vai derrubar, tirando essas questões ali de desenvolvimento motor, né, da criança, até de descoberta ali, a gente vai mostrar para as crianças, escutar por que ela está fazendo isso. Porque atrás do que ela está falando, ela vai te falar, eu fiz isso porque eu quero descobrir o que é, eu fiz isso porque, mamãe, eu queria fazer para você, eu queria te agradar. Não sei, né, a Cibele, acho que é a Cibele que tá aqui ainda. Tá aqui, ainda não, né? Tá aqui comigo. Acho que você tem só um bebezinho, não é? Mas quando a gente tem criança maior, a gente vai dar uma bronca ali na criança. Aí vem aquela voz e fala, mas por que você tava fazendo isso? Mamãe, eu tava desenhando pra você. Sabe quando te quebra assim? Então a gente permite que a criança fale. A gente permite que a criança tenha a birra dela. A gente só ajuda, a gente dá o limite. Então a criança está tendo uma birra porque ela não tem essa capacidade ainda de lidar com as emoções. Eu permito ela expressar suas emoções, só que eu dou um limite. Em mim você não bate, em você não vai se bater, no seu irmão ou na sua irmã você não vai bater. Você não vai pintar, por exemplo, aqui a parede se eu não quero que pinte, se eu não acho que isso é uma arte. Você entendeu? Para cada família existe um limite. E aí dentro do limite eu gosto sempre de trazer assim, falando em pais, né, mães responsivas. Você está dando esse limite para quê?
Qual é o seu objetivo com esse limite? É só para provar que você está acima da sua criança, que aqui é você que manda, porque eu que quero, porque a sua criança lá dentro está fazendo birra e vai fazer assim? Então esse não é o limite respeitoso. Quando a gente está ensinando e colocando limite, porque pode se machucar, porque vai ferir o outro, vai ferir a si, aí sim eu estou tendo um objetivo, né? Eu tenho um objetivo de ensinar. Como a Sibeli falou, isso cansa, né? Requer muito da gente. Cansa sim. É a gente estar atento o tempo todo. Mas existe um mas muito grande aí. É muito bom pra gente sair desse controle. É muito bom a gente resgatar aquela ferida, aquela criança que existe dentro de nós. E entender que aquilo que nosso filho, a nossa filha está fazendo ali naquele momento, e eu não pude ter, agora eu posso ali, ir me reconstruindo ao mesmo tempo com os meus filhos. E é incrível, esse mas cabe o é incrível, de estarmos ajudando a construir um ser completo de si, completo das suas emoções, completo dos seus limites. Estamos ali construindo seres humanos que não vão permitir que as outras pessoas passem por cima dos seus próprios limites, porque elas reconhecem esses limites. São adultos com sua inteligência emocional para lidar com os conflitos de vida que existem infinitamente. Todos os dias nós temos conflitos, todos os dias, sejam eles internos ou com as outras pessoas de convívio, mas sempre vão existir esses conflitos. A gente está construindo um ser humano para ter um bom relacionamento amoroso, né, de respeito, de diálogo novamente, com a família, no seu trabalho, saber ali dentro de si ter autoconfiança, ter autoestima, saber o que é da vida, né? Então eu sei, essa criança ela vai crescer, ela vai saber exatamente o que ela quer, o que faz sentido para ela, e não o que a vida inteira eu tirei essa capacidade dela e limitei ela a não saber quem ela quer ser. Eu preservei isso nessa criança, eu preservei esse ser humano. Então é lindo mesmo. Eu até deixei aqui uma lista, né, que muitas vezes os pais, que é muito comum, o que eles esperam, né, de desafio de comportamento e que eles gostariam de ter de controle dos filhos, que é do choro, não chorar, a birra, desorganização, a agressividade, os gritos, os descontroles emocionais, a preguiça do filho, da filha, do adolescente, a procrastinação, agora daqui a pouco eu vou, agora não, de ser manhoso, dependente emocional, físico, e o vício de telas. E aí, quando a gente passa a ser uma mãe responsiva, ter ali na criação dos filhos esse olhar de responsividade e de proteção, de atender às necessidades dos filhos, a gente busca por habilidades de vida, ajudar os nossos filhos a terem essas habilidades de vida, que é ter autorresponsabilidade, autoconfiança, autoestima, respeito, compaixão, empatia, responsabilidade pessoal, responsabilidade social, que ela só vem depois da responsabilidade pessoal, e a autorrealização. Eu imagino que todos os pais, todas as mães desejam isso, ajudar, né, que os seus filhos tenham todas essas habilidades de vida. Mas aí fica aqui minha pergunta: nós estamos ajudando essas crianças a terem essas habilidades de vida? Ou nós estamos apenas apagando o fogo ali do choro, da birra, de uma forma que nem a gente soube lidar quando era criança, não souberam lidar quando a gente era criança, e aí hoje a gente não sabe fazer. Então é um se aprofundar, não é? Na nossa própria imaturidade emocional, naquilo que a gente não teve, e acolher a nossa própria criança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei. As aulas, a intenção é para serem curtinhas mesmo, tá? Em torno aí de 15 minutos. Acho que hoje eu até passei um pouquinho, não marquei aqui. Todos os dias, serão 30 dias. Não sei se é a Cibele que tá aqui. Se não for a Cibele, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, pode comentar. Então, a gente precisa olhar a criança como um ser humano e respeitá-lo como um ser humano. A gente tem essa questão aí do autoritarismo, de que a gente tem que estar acima da criança e ela tem que obedecer a gente a qualquer custo. Boa noite, Thaís. E o que a gente tem que ensinar para a criança?
Respeito, respeita, respeita. Eu te respeito como ser humano. Eu respeito as suas necessidades. Eu estou aqui para atender as suas necessidades. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou mais do que você. Somos seres humanos, iguais. O que eu sou mais do que você? Adulto, tenho mais idade, deveria ter mais maturidade emocional, deveria ter mais responsabilidade pessoal, mas talvez a gente não tenha, porque nós não aprendemos, né? Estamos sempre no sobrepondo as crianças, fruto do patriarcado. Exatamente, é fruto mesmo. Eu estou acima aqui, ó, né? A família que vem aí do patriarcado é o homem acima da mulher e os dois acima da criança, onde principalmente o homem tem o poder na família, o homem tem o poder em cima da mulher, nem mesmo essa mulher tem poder de decisão dentro de casa. É onde o pai bate na criança, o pai reprime essa criança, pune essa criança e a mãe, ó, tem que ficar quieta. Essa mãe, ela sofre por dentro porque ela não pode fazer nada, ela não pode desagradar o marido, ela não pode passar por cima desse marido, né? Ela não pode nem defender a sua própria criança. E os dois estão acima ali da criança. Então, é essa desconstrução familiar que a gente tanto fala de promover para as famílias, onde todos são iguais. E ser igual com respeito não é que o filho vai mandar na mãe e no pai, não é que o filho vai passar por cima, vai controlar a família, não é sobre isso. Mas é a criança, eu acho tão bonito isso, a criança olhar para o pai e para a mãe durante um conflito e falar assim, nossa, ele está entendendo o que eu estou querendo dizer, ele está me vendo, ele está me percebendo, ele está me colocando aqui de uma forma que eu tenho valor. É a gente dar valor para a criança como ser humano. Como é que a gente espera que um adulto se sinta valorizado, tenha o seu próprio valor como pessoa, como ser humano, se foi tirado isso dela de quando ela era criança? E é isso que, nesse esquema de família, de educação, é o que faz. A criança perde o seu valor, ela não se sente valorizada, ela não pode se expressar, ela não pode falar das suas necessidades. E aí ela acaba tendo desejos que muitas vezes nem ela sabe. Então ela pede alguma coisa pro pai, pra mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, 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 pai, olha aqui pra mim, pega isso daqui pra mim. Mas no fundo ela só tá querendo atender uma necessidade que quando tem um conflito, alguma situação, esse pai e essa mãe não olham. E ela fica lá tentando buscar. E aí quando acontece um conflito, alguma coisa, o pai e a mãe colocam o rótulo, diminui, não tem que querer, fica aí chorando, fica quieto, não fala nada. Essa criança não se sente valorizada, ela perde o seu valor como pessoa e como ser humano. Então, a família responsiva é sobre isso, é ter igual valor, valor de pessoa, né? Então, e ter o valor e mostrar para a criança entender, deixa eu validar os sentimentos, as emoções dela ali. Então, assim, eu tô te vendo, você precisa disso? Entendi. Olha, nesse momento eu não consigo te atender. Isso também é colocar um limite respeitoso. Eu não consigo te atender nesse momento. Mas a criança se sente vista. Ela se sente, nossa, ela entendeu o que eu queria. Ele entendeu que isso é importante para mim, que isso faz parte de mim. Ele entendeu que agora eu não quero dormir. Ele entendeu que agora eu quero dormir. Ele entendeu que agora eu quero brincar. Ele entendeu que a minha necessidade é essa. Ele entendeu que agora eu não quero comer. Nossa, mesmo que isso não realiza naquele momento, entende? Então, é essa busca. Eu acho muito bonito a gente trazer essa consciência e olhar para os nossos filhos com o mesmo valor de pessoa, tá? Então, a gente coloca os limites de forma respeitosa. E lembrando aquilo que eu falei, né? O respeitoso, mas assim, por que eu tô colocando esse limite? Sempre ter essa pergunta. Então, acho que é isso, né? Então, teremos aí adultos que vão aprender a concordar ou não, né? Eu posso concordar ou não, mas eu respeito ali, né? Eu compreendo porque existe essa regra social nessa empresa, nessa família, nessa amizade. Eu compreendo isso, mesmo eu concordando ou não. É a mesma coisa que eu expliquei aqui com a criança.
Então, ela compreende, ela se sente vista, mas o pai e a mãe naquele momento não concordou, mas validou. Então, essa criança cresce um adulto, Essa criança se torna um adulto que também vai compreender, que também vai respeitar, vai entender o limite do outro. Então é isso, quase que eu não venho aqui fazer a aula de hoje, o telefone travou lá, ele ainda aparece aqui para mim sem sinal, mas falei, eu vou tentar, e deu certo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, obrigada para quem ficou aqui comigo, e amanhã eu vou falar sobre os pais negligentes, tá bom? Amanhã eu também não tenho horário ainda, e tá difícil, como são todos os dias, eu programar um horário, mas eu vou colocar a listinha das lives para vocês acompanharem. Então, bom descanso, gente, para vocês e até amanhã. Até mais. Vou desligar aqui.